Bom, corpo planetário Nibiru é um corpo planetário criado artificialmente. E como ele foi criado artificialmente? No decorrer do percurso do desenvolvimento tecnológico, eles criaram protótipos do núcleo Lópide. Para quem não sabe o que é o núcleo Lópide, ele é o Sol que existe interno em cada planeta, ou seja, núcleo Lópide é igual à centelha de vida de cada planeta biologicamente criado. Tá? Então, essa raça de engenheiros antigos, de famílias estelares muito antigas, de épocas e eras imemoriáveis, eles criaram esses núcleos Lópide para imitar esse Sol interno de cada corpo planetário. Então, o Sol interno de cada corpo planetário é que nos permite estar dentro da gravidade, ou seja, dentro do campo gravitacional do planeta. Correto? Então ele é o quê? Ele é um magnetismo, ele atrai tudo para ele. Então esse núcleo Lópide artificial, quando criado, ao redor dele foi criado vários arcos. Então, dependendo do tamanho do corpo planetário que se queira criar, esses arcos, eles são colocados em sintonia a esse núcleo Lópide, que fecha tudo que está à sua volta. E esse núcleo Lópide, junto com esses arcos, são mandados, certo? E direcionados em órbitas de planetas e sistemas solares já destruídos. Aí o que ele faz quando ele se aproxima desse sistema solar? Ele capta, através da atração, do magnetismo, todas aquelas rochas, por meio do magnetismo, atrai todo o lixo espacial, vamos dizer assim, e acumula, e vai se compactando, criando uma massa sobre esse núcleo que é o Sol artificial, e vai atraindo até chegar a um certo ponto. Quando chega a esse certo ponto, esse planeta ele é direcionado novamente a voltar para os seus criadores, ou seja, ele fica ali pré-estabelecido próximo a um sistema solar, tá? Na maioria das vezes, nessas épocas imemoriáveis, essas raças de construtores, de engenheiros e arquitetos, eles escolhiam sistemas solares já velhos, que não habitavam ninguém naquele sistema solar, e eles colocavam ali, em outras palavras, toda a sua oficina mecânica, para mexer com esse corpo planetário novo que eles estavam criando. Então foi dessa forma que Nibiru foi criado. Nibiru foi criado por uma raça réptil muito antiga, que não tem nada a ver com a questão reptiliana que no qual hoje se vê na internet ou por meio de relatos de outra, certo? Essa raça réptil antiga, ela foi a primeira raça que desenvolveu a tecnologia do núcleo Lópide. E essa tecnologia, ela foi compartilhada. Por quê? Como houve uma primeira e uma quarta grande guerra, muitos sistemas solares foram totalmente dizimados. Então esses núcleos artificiais, eles foram colocados em algumas vezes próximos dentro do eixo do corpo planetário destruído. E ao redor foi colocado arcos. Esses arcos equilibram o magnetismo e começou a se juntar. Tudo começou a se formar novamente. Depois houve o processo da terraplanagem sobre a superfície desses corpos planetários artificiais, tá? Então essa raça réptil antiga, ela criou essa tecnologia, ela criou esses arcos, ela criou esse sistema de engenharia superior. Então o primeiro teste foi feito com a criação do corpo planetário Nibiru, tá? Aí eu vou falar para vocês por que ele se chama Nibiru, tá bom? Porque o nome dele não é esse. Então, o que acontece? Quando foi criado esse planeta, primeiro, o núcleo foi criado, os arcos foram criados e o planeta foi mandado para explorar sistemas solares antigos destruídos. No percurso, ele captou rochas e detritos de outros planetas, como meteoros, cometas, qualquer tipo de vestígio de destruição que estava vagando na imensidão. Ele captou e atraiu para si. Quando ele voltou para um sistema solar chamado
847/16, esse sistema solar morto, nele possuía um corpo planetário danificado com 76 luas, certo? E um único Sol. Uma dessas luas foi usada como laboratório avançado de pesquisa genética, onde eles mesclaram o que sobrou de uma raça em desenvolvimento, mesclou o DNA deles, puro, tá, com o RNA deles, nessa nova raça, e criaram, aqueles que nasceram dessa raça foram melhorados e criados em laboratórios que eles criaram em uma dessas duas antigas, das 76. Então, quando o Nibiru voltou, ele voltou aonde? Na região das Pleiades, tá? Que eu vou denominar aqui só como final, /16, ok? Então, nas Pleiades, Nibiru foi criado, foi terraformado, e nele, após um preparo que levou 400 anos, pôde-se cultivar o que é vegetal. Mas não existia água em Nibiru, porque nele não existia uma atmosfera sólida. Então eles criaram, por meio de uma outra tecnologia, o calibramento do núcleo Lópide e propiciaram a criação de alguns vulcões, que no caso seriam chaminés mesmo, né, em outras palavras, vulcões, para que pudessem jogar gases na atmosfera, e esses gases, através de anéis, fossem regulados para que ali prosperasse uma chuva, ainda que no início essa chuva fosse tóxica e ácida. E enquanto isso, em uma das 76 luas, na galáxia /16, estavam sendo criados em laboratório esse protótipo réptil. Por isso, eles são pleiadianos, porque nasceram nas Pleiades. Híbridos, porque foi de uma raça superior. Reptiliano, porque é uma raça réptil superior. Por isso que são Pleiades. Um exemplo, se você nasceu em São Paulo, obviamente você é paulista. Se você nasceu no Rio, obviamente você é carioca. Então, se você nasceu nas Pleiades, independente da sua raça de origem, ser de uma outra constelação ou até mesmo de uma outra galáxia, onde você nasce é o que conta. É onde você vai ser catalogado, registrado como ser, como existência. Então Nibiru foi terraformado, no espaço de 400 anos foram plantadas vegetações, foram plantadas gramas, foram colocadas ali os primeiros animais para poder respirar naquela atmosfera, alguns protótipos, né, que foram colocados ali, humanoides, não vingaram porque as suas espécies que começaram a se desenvolver nasceram deficiente ou com algum erro genético por causa da atmosfera. Então o que eles criaram? Eles criaram outros anéis e criaram uma energia para proteger o próprio Nibiru. Tanto é que quando o Nibiru passa por qualquer corpo planetário, o próprio Nibiru, quando choca, como no passado chocou próximo a algum corpo planetário, ele destrói o corpo planetário e ele mesmo não acontece nada. Porque essa energia do magnetismo que foi implantada através de outros anéis de superfície, né, sob a atmosfera que foi colocado ali, é para justamente destruir tudo que está à frente de Nibiru. Correto? Então o que essa raça inteligente fez? Ela criou as luas artificiais com núcleos Lópide menor. E uma dessas luas é a que nós temos hoje aqui, no nosso sistema solar. Essa lua que você olha à noite ou de dia e vê, é uma lua deixada aqui pelos pleiadianos híbridos de Nibiru. Ok? Lembrando, pleiadianos porque foram criados nas Pleiades, certo? E Nibiru ele tem o composto de 8 luas, entre maiores e menores, ok? E ele é bem maior do que o próprio Júpiter, para vocês terem uma ideia. Então, quando houve vários testes de segmento, eles conseguiram chegar a um denominador comum, porque eles aumentaram a forma, né, genética dos seus criados, dos seus híbridos, da sua criação, e essa raça que foi criada, ela foi possível respirar naquela atmosfera artificial. E com o decorrer dos milênios, dos anos, essa raça ela foi crescendo, foi tomando mais
poderes dentro do próprio planeta, lembrando que eles não tinham tecnologia sequer para sair do próprio planeta. Porque essa raça superior réptil, quando criou o Nibiru e colocou ali a primeira espécie, eles deixaram eles se desenvolverem por si só, porque eles eram experimentos. E essa raça réptil antiga, ela ficou de longe observando tudo aquilo. E os próprios niburianos, que eu vou assim denominar, se desenvolveram por si só. Criaram a sua cultura, criaram as suas disciplinas após guerra, criaram as suas primeiras tecnologias. Mas eles nunca tinham ido entre as estrelas. Depois de exatos 82,9 milhões de anos de evolução, aqueles grandes répteis criaram o seu primeiro meio de transporte que conseguiu chegar até a sua lua. Certo? E ali eles começaram a explorar as suas luas. E a primeira cidadela que eles construíram é que foi dita por aquele pesquisador e astronauta russo e americano, que é aquela cidadela onde foi encontrada aquela gigantesca nave, que do qual eles denominaram como a Mona Lisa da Lua. Eu já fiz vídeo sobre ela. Então, eles construíram aquela cidadela em uma das suas luas. E dali eles começaram a construir em todas as luas do seu planeta. Dali eles foram ousados e foram mais longe. Então o que facilitava? Eles sabiam que eles eram o único planeta que vagava entre vários sistemas solares. Porque a cada ciclo de 4, 6 mil anos, a nova geração que vinha esperava a chegada de um novo sistema solar. E foi aí que eles foram uma raça exploratória. Então se desenvolveu tecnologias, desenvolveu armas, se desenvolveu bombas e eles começaram a guerrear entre eles. E como você pode saber disso? Você lê toda a história de Zecharia Sitchin sobre os sumérios e ali ele dá uma pincelada, lembrando, ali é somente por cento um fragmento da verdade. Porque a elite do mundo não permitiu que fosse colocado ali 100% a verdade. Então, se você lê o 12º Planeta, né, o livro perdido de Enki, A Guerra entre os Deuses, você vai ver toda essa história que eu estou te falando, mas numa linguagem suméria, ok? Aqui eu estou só complementando para vocês. Então, quando eles brigaram entre si, e isso você vai ver na obra de Zecharia Sitchin, eles, para amenizar a guerra, eles criaram 2 clãs, um para administrar o norte e outro para administrar o sul, certo? Isso aí você vai ver nas obras de Zecharia Sitchin, na interpretação das tabuletas sumérias. E ali houve paz em Nibiru, mas porém a guerra que houve danificou os dispositivos de arco sobre a atmosfera. Então, os engenheiros niburianos não tiveram ajuda da sua família criado, dos seus criadores, ou seja, aqueles que os criou, pouco estavam se lixando, porque eles queriam ver até onde eles chegavam. E aqueles que os criou, essa raça réptil superior, é uma raça réptil imortal. Por quê? Porque o corpo biológico deles não perece. A centelha é eterna, certo? Porque eles lutaram nas grandes guerras. E eles foram beneficiados, prestigiados pelo Criador e pela Criadora de tudo, e por cada primogênito de um dos 999 céus. Correto? Então, de acordo com o tempo, exemplo, Nibiru, ele passou por aqui mais de 19 vezes, quando o nosso sistema solar ainda era jovem. Só que a órbita do qual ele passava não era uma órbita de aproximação, mas teve momentos que ele chocou direto com outro planeta muito grande que existia aqui, correto? E esse planeta, para vocês terem uma ideia, nosso planeta Eleap, ele era a lua desse planeta. É uma coisa linda. As pessoas me perguntam sobre Corey Goode. Lá no grupo eu falei, gente, Corey Goode, ele fala uma verdade, eu não tenho nada a ver com o trabalho dele. Mas quando as pessoas falaram, Henrique, você já viu sobre Corey Goode? Eu nem sabia quem era. Quando eu comecei a ver e vi ali a primeira temporada dele, quando ele tocou no assunto de um corpo planetário que se chocou com um corpo planetário maior, que lá ele denomina como sendo a Super Terra, poxa, ali ele ganhou
toda a minha atenção, porque eu sabia que aquele homem estava falando a verdade. Então, o nosso planeta, esse que nós vivemos aqui, era uma das 27 luas desse corpo planetário que ele denomina como Superterra, que na verdade significa Absus. Que o que é Absus? Que era o planeta principal que existia aqui, que era 2 vezes maior que Júpiter. Absus significa aquele que foi criado aos olhos da Criadora, aquele que é alma gêmea de Prisma. Coisa mais linda. Então, como ele foi destruído, Eleap passou a ser a alma gêmea do planeta Prisma, que eu falei para vocês nos meus vídeos lá no meu canal. Ok? Então, com o grau de ângulo e de aproximação, ele foi passando aqui por várias vezes, certo? E ele passava por trás do cinturão de asteroide que ele próprio deixou com a destruição desse grande corpo planetário, né? Então, quando ele fez a sua órbita, que não é de 3.600 anos, é de 4.000 anos, quando ele aproximou novamente do sistema solar, eles começaram a admirar de Mercúrio, de Vênus, de Eleap, de Saturno e de Júpiter, que eram os únicos planetas que existiam aqui. Um outro planeta de categoria muito mais elevada, quando passou aqui, uma de suas luas, que hoje é Netuno, foi deixada aqui porque foi atraída pelo campo gravitacional do próprio Sol. Eu quero dizer para vocês que a NASA mente quando diz que os nossos planetas, né, estão longe, bilhões de anos-luz ou milhões de anos-luz longe um do outro. Isso é mentira, gente. Eles estão tão próximos como vocês sequer possam imaginar. E todo o sistema solar, quando foi criado, ainda falando de Nibiru, todos os planetas foram feitos para viver em harmonia em até 10 a 20 mil quilômetros de distância. Só que com a passagem desse mega corpo planetário e também de Nibiru, foi desequilibrando o nosso sistema solar. Por isso que hoje, alguns planetas estão a 60 até 140 mil quilômetros de distância. Tá entendendo? Por causa da consequência da passagem de Nibiru e do seu núcleo Lópide, que é maior do que o próprio planeta Eleap. Por isso ele briga com grande fervor com o magnetismo do nosso Sol e traz desequilíbrio nos planetas do nosso sistema solar. E esse outro mega planeta, que eu não vou falar aqui, um outro dia eu falo dele, ele deixou uma de suas luas, que hoje é Netuno. E uma das luas de Júpiter, né, que estava inclinando já para Saturno, ela foi levada e hoje ela é Plutão. Tá entendendo? Por isso houve a expansão de outros planetas. Mas na época era essa grande superterra, como fala Corregud, que é a Sul, né? Existia Mercúrio, Vênus, a Sul e suas luas. Marte era uma das luas, Terra era uma das luas. E outras que foram destruídas e que formou o cinturão de asteroide que hoje cerca o nosso sistema solar. Ok? Então, quando houve essa passagem, que foi a passagem antepenúltima, né, por aqui, Nibiru foi embora e ele começou a ter um problema muito sério na sua atmosfera. Então, esses engenheiros já estavam trabalhando para poder ver como poderiam replicar essa tecnologia dos arcos que os seus criadores deixaram. Aí eles tiveram a ideia de jogar alumínio, pó de alumínio, sobre a atmosfera. Aí eles perceberam que a atmosfera ficou quente, a vegetação começou a morrer, né? E isso Zacarias Sitchin não fala. Aí depois eles tentaram jogar pó de mica na atmosfera. O material mineral mica, processado, feito como se fosse vidros finos, jogaram na atmosfera para tentar repelir a luz solar. Deu errado. Então, quando um das suas lideranças, chamado Agefur Adum Somek, que era um líder planetário da região norte de Nibiru, ele teve a ideia de colocar o pó do ouro. Lembrando que Nibiru tinha pouco ouro porque ele era processamento de outras várias
de outros vários solos. Então, Nibiru é uma mescla dos outros solos, porque ele saiu arrastando tudo com ele, dentro do seu eixo gravitacional, né, para ser compactado e terraformado. Como ele teve essa ideia? Quando eu estive em Nibiru, e eu vi o memorial dele, porque hoje ele já não vive mais, né? Hoje quem reina em Nibiru é Antum e Anu, e esses não são os nomes deles, mas para falar para vocês aqui ficaria difícil para vocês entenderem. Eles criaram esse memorial, e esse memorial é um grande ser no trono, composto por 4 asas elevadas para cima, e na mão dele uma esfera que não representa nenhum outro planeta a não ser o próprio Nibiru, e sobre essa esfera está o bracelete que ele guiou sobre essa esfera. Então, no momento que ele estava no trono, vivo, ele, com um objeto redondo, colocou por cima o ouro e teve uma ideia de lançar sobre a atmosfera o pó do ouro. E isso o Zacarias Sitchin não vai contar para vocês. Entendeu? Então, o que acontece? Dado a isso, eles começaram a processar o pouco de ouro que existia no solo infértil de Nibiru. E eles conseguiram mais de 342 mil toneladas desse ouro. E eles processaram, deixaram eles bem finos e jogaram na região sul de Nibiru, porque não daria para jogar na parte toda, só uma parte experimental. E naquela parte onde o ouro foi lançado na órbita, prosperou a vida e criou-se um lago. E a chuva não era mais ácida. Olha que interessante. Aí eles começaram a sair em grandes expedições na vastidão do sistema solar. Aquela briga que reza, né, na obra de Zacarias Sitchin, é verdade? Sim, é verdade. Mas naquela época eles já estavam em processamento de buscar outros mundos. Então, como Nibiru estava próximo novamente, né, da sua penúltima passagem aqui no nosso sistema solar, eles mandaram expedições, e as expedições tentou, de todas as formas, no sexto, no sétimo, no primeiro sistema solar, e não conseguiram achar o ouro, acharam outro mineral. Mas quando eles focaram os seus dispositivos tecnológicos de rastreamento Ganei aqui no nosso sistema solar, e encontrou Eleap, porque eles já sabiam da existência de Eleap, porque Eleap é uma lua do que Coregud fala ser a super-terra, o que aconteceu? Eles viram que aqui era rico do mineral, e melhor, era um ouro diferente, um ouro monoatômico, que biblicamente é conhecido como ouro de Ofir. Eles vieram na expedição, processaram esse ouro, mandaram em Nibiru, para Nibiru, e foi uma viagem muito longa, porque a dobra em espaço-tempo, ela existia somente para raças superiores e alguns portais dimensionais eram fechados, não existia arcos de transferência de matéria e tecnologia aqui no nosso planeta. Eles tiveram que encontrar um portal natural para fazer o fluxo da viagem muito mais rápido, mas até que isso acontecesse, passou mais de 100 milhões de anos, para vocês terem uma ideia. Então essa primeira expedição mandada para cá e indo para lá, conseguiu mandar o ouro. E quando foi feito o teste, eles viram que o ouro, o ouro ficava centralizado na atmosfera do qual era lançada. Já aquele ouro tirado do próprio Nibiru, que somou quase 400 mil toneladas, né, ele já estava dissipando. Né? Não que ele estava corroendo, porque o ouro não enferruja nem corrói, mas ele estava se dissipando, porque ele não tinha tanto magnetismo assim. Então, mandaram outras expedições para cá, mandaram grandes maquinários que não puderam chegar aqui e foram estacionados em Marte. Lá esses maquinários começaram a fazer toda uma terraplanagem de Marte. E começaram a construir os memoriais que existem em Nibiru, como complexos piramidais. Certo? Porque na época Nibiru era composta por seres muito religiosos, porque esses seres religiosos devotavam seus répteis como sendo seus deuses. Só que aqueles que os criou, que eu falei no início dessa conversa, não os viam assim, a não ser como uma criação. Mas eles queriam que eles se desenvolvessem por si só. Hoje Nibiru se abstém de tudo isso. Certo? Então, assim, é uma história muito longa, talvez muito boa de se ouvir para quem gosta do tema. Eu vou levar aqui só mais uns 10 minutinhos, só para finalizar.
Essa expedição que chegou e estacionou ali seus maquinários em Marte, eles começaram a construir grandes cidadelas, inclusive construiu o grande rosto de Marte, que na verdade é o rosto da sua liderança. Já na obra de Zacarias Sitchin, fala que é o rosto daquele que chegou aqui primeiro. Não é mentira, é o rosto da sua liderança, como uma marca de registro de exploração. Né? Dali, eles construíram esses complexos industriais, que hoje podemos denominá-los como sendo refinarias, grandes refinarias, certo? Então, o transporte com o deslocamento do planeta Terra e o deslocamento com a posição gravitacional de Marte, eles conseguiam mandar sobre uma órbita muito mais elevada e mais densa seus maquinários para cá, que foram poucos. Muitos vieram desmontados e muitos ainda estão enterrados aqui e estão sendo encontrados pela grande elite. Inclusive algumas naves de grande tecnologia, né? Então aqui, imagina só, engenheiros, médicos, arquitetos, furando buraco, entrando em cavernas, né? Se sujando para extrair o ouro. Eles acharam isso inadmissível. Então, quando o seu geneticista, que do qual eu tenho muito respeito e carinho, que é Enki, tá? E o nome dele não é Enki, só para vocês darem uma alusão. Quando Enki viu que os próprios mestres de Nibiru iam, né, se rearranjar para causar um transtorno à sua liderança, que é o seu pai, Anu, o que Enki fez? Enki começou a levantar pesquisas de uma era muito antiga. Por quê? Enki descobriu que a história que foi contada nas gerações de Nibiru, onde uma raça réptil muito antiga, que não é essa que criou os pleiadianos híbridos de Nibiru, mas uma outra que veio e contaminou os nossos Raiazins, também por serem répteis, corromperam uma criação que existia aqui. Então Enki teve a ideia de novamente trazer à tona aquele homem que ele não sabia como era. É aí que trouxe o homem original, que na linguagem suméria se chama Adapa, ou seja, o primeiro homem. Então Enki conseguiu quebrar a genética do código desse ser Raiazin e trazer o primeiro Raiazin de volta depois de vários experimentos laboratoriais, in vitro e por inseminação artificial dentro dos úteros das mulheres niburianas. E nasceu ali o novo Raiazin, com código genético 100% reptiliano, certo? Então Enki começou a trabalhar nesses códigos genéticos e ficou 50% reptiliano e 50% Raiazin, ou seja, aquele que do início foi criado. Aí, todos ficaram maravilhados em ver aquele homem, aquela espécie que foi criada por aquela raça na cabeça deles para servir. E aí começou toda a história da escravidão, que do qual os Anunnakis de Nibiru escravizaram a espécie humana, que não é verdade. Eles trabalharam porque eles queriam trabalhar e cada trabalho tinha aí a sua recompensa. Aquela mentira que conta na obra de Zacarias Sitchin é somente para causar medo, porque todos os governos do mundo sabem que Nibiru está à porta, e muitos já conseguem ver. Então a história de Nibiru em si é muito linda, é muito grande. Eles estarem aqui é algo excepcional, muito me chateia, apesar de não ser o dono da verdade, mas muito me deixa literalmente embucetado quando aparecem mentirosos que dizem que esses reptilianos, né, que na verdade nem são mais reptilianos, porque eles se mudaram geneticamente, porque eles tinham uma devoção aos seus criadores répteis, e Enki, junto com Enlil e Inanna, que são grandes geneticistas, mudaram o código do seu próprio DNA, e eles mudaram como seres. Hoje, quando você olha para um Anunnaki de Nibiru, eles não são uma figura réptil, humanoide, como um largato bípede. Não. Eles deixaram de ser, porque eles fizeram variações genéticas ao longo do tempo, porque Enki é um puta de um geneticista. Então hoje, quando você olha para um pleiadiano híbrido de Nibiru, você olha que ele tem, sim, olhos de répteis. E eles permitiram que em seus corpos ficassem alguns resquícios de escama, justamente porque eles respeitam e admiram hoje
a raça que os criou, que são raças répteis muito evoluídas, que eu falei no início desse diálogo. Entendeu? Então eles têm consigo essa libertação de tê-los como deuses. Então por isso que eles se mudaram geneticamente e em aparência. É a coisa mais linda do mundo. Vocês não têm noção como hoje é um Anunnaki em vista dos lagartos que eles eram antes.